Fala pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para passar para vocês que a gente está disponibilizando esse vídeo para vocês que acompanham o nosso canal, dizendo que a gente vai ensinar vocês hoje como calcular o preço de venda dos seus produtos da forma correta, seja ele um produto que você comprou ou seja um produto que você industrialize, que você processe ele dentro da sua estrutura. Vamos lá? Mas antes de mais nada, não deixa de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no nosso canal, caso você esteja aqui no YouTube, marcar a gente lá no Instagram, para que a gente consiga cada vez mais chegar para mais gente. A parte financeira, ela é a segunda mais importante de qualquer negócio. Por que eu digo a segunda? Porque a primeira é vender. Sem vender não adianta criar uma empresa, né? Se você não tiver uma força de venda, a sua empresa nunca vai crescer, nunca vai evoluir, ela não vai existir. Já a parte financeira, se você não tiver uma parte financeira bem controlada, a tendência de você quebrar é muito grande. Então a gente está aqui agora para olhar para a parte financeira e determinar alguns pontos básicos, mas que você tem que estar antenado para não perder o rumo do seu negócio. Então, vamos começar pelo principal de tudo, que é o preço de venda do seu produto ou serviço. Existem duas formas, basicamente, de você definir o preço de venda do seu produto ou serviço. Se você compra para revender algo já pronto, você tem uma forma de fazer o seu preço de venda. Se você tem um processo de fabricação ou se você presta um serviço, você tem outra maneira de avaliar o seu preço final. Então aqui, nesse primeiro exemplo que a gente vai dar aqui, a gente vai estar definindo o preço de venda baseado num produto que você compra para revender. Então vamos lá, aqui para a tela. A gente tem o preço do produto, basicamente, nessa primeira aba aqui, que é o custo do produto, né? No nosso caso aqui, vamos colocar aqui então R$70 por produto. Se fossem mais de um produto, você ia listando aqui, produto 2, 3, 4, 5, 6, certo? Custos variáveis que você vai vender produto. Então pensa comigo, eu estou dizendo aqui que uma camisa hoje da Levoc custa R$70, tá? Esse é a definição do nosso preço de custo aqui, de uma camisa, tá? Essa camisa, o que eu entrego no momento que eu estou vendendo para o cliente? Eu tenho embalagem, eu tenho brinde, eu tenho alguma outra coisa que eu dou para o cliente, eu tenho frete que eu pago para o cliente. Então tudo isso são custos variáveis que você tem que pensar e anotar e colocar na conta do seu preço do produto. Então aqui no caso da Levoc, o que a gente dá quando a gente vende um produto para o cliente, tá? A gente manda embalado, então a embalagem custa em torno de R$ 2,50. A gente manda um brindezinho, que custa em torno de R$ 1,50 cada um. A gente bota aqui um custo adicional de R$ 1 a R$ 2, que podem acontecer eventuais imprevistos e a gente tem que botar algum outro tipo de produto dentro. E o frete que a gente custeia para todo mundo em torno de R$ 5. Então aqui eu tenho um custo de produto de R$ 70 e um custo variável de R$10 por produto que eu vender, certo? Eu ainda tenho uma segunda coluna de custos variáveis, que são os custos por percentual da venda, que basicamente é o que? Se você paga comissão para o seu vendedor, se você paga taxa na hora de passar o cartão, caso você venda no cartão, se você paga taxa para antecipar esse dinheiro, para ter o dinheiro no seu fluxo de caixa atual, e os impostos sobre a sua venda. Então aqui no caso da Levoc, aqui ó, tô exemplificando a média aqui para uma loja, né? A gente vai pagar 5% de comissão para o vendedor que atendeu o cliente, taxa de cartão em torno de R$ 3,80, taxa média, tá? Eu estou colocando aqui. Se você paga mais, você tem que colocar mais aqui. Taxa de desconto para formar fluxo de caixa, então em torno de R$ 1,90, tá? E os tributos, que são basicamente os impostos do Simples, aqui no caso de uma loja, que é a tributação que melhor se enquadra para esse plano de negócios. Então a gente está colocando aqui em torno de 14%,
que é um faturamento médio aí de 150, 200 mil reais mês, tá? Essa é a perspectiva de faturamento de uma loja nossa. Então a gente tem aqui uma carga tributária e de taxas extras de 24,70% sobre o valor da venda. Muita atenção nisso, tá? Então o cálculo aqui, o que a gente vai fazer, tá? Definição do preço de custo. Então a gente tem aqui R$70 do produto mais o custo variável 80, que são os 70 do produto mais os 10 de custo variável. Então os custos variáveis a gente tem aqui como 24,7% do custo total, correto? Então o que a gente faz? R$80, que é os 70 mais 10 vezes 24,70. Então eu tenho aproximadamente R$19,76 de custo variável sobre o preço de custo. Então o que a gente tem que pensar aqui no terceiro passo? A margem de lucro que você quer ter. Então eu quero ter no mínimo 30% de lucro em cima dos meus produtos, tá? O que isso aqui quer dizer para mim? Que eu vou pegar esse valor que está lá e multiplicar por 30? Não, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o custo total, certo? Mais o custo variável, que é o 19,76, e multiplicar pelos 30% que estão aqui e somar mais uma vez o custo total e o custo variável. Por que essa conta, né? Porque se eu só multiplicar o 80 e o 19,76 por 30, ou por 1,3, que seria o 30% adicional, eu não vou chegar numa margem de lucro próxima do que eu quero. Então, um outro ponto aqui que a gente tem que pensar sempre é o seguinte: você tem a margem de lucro aproximada aqui, tá? Então, quanto mais você aumentar aqui, maior vai ser sua margem aqui embaixo, correto? O detalhe que eu coloquei aqui na planilha para vocês é vocês observarem que o preço de venda ele vai estar influenciado pelas colunas aqui em cima, tá? Então você vai calcular o preço de venda aqui em cima. E aqui ele te traz a margem líquida, que é o valor por camisa, no caso que eu vou lucrar, e a margem líquida em percentual, real, tá? Por que eu digo real? Porque esses valores que estão aqui, por exemplo, o custo variável eu tenho sempre em cima do preço de venda. Então eu não consigo calcular exatamente aqui no Excel para que ele faça uma regra aqui dentro e faça o cálculo exato do valor. Então eu vou ter que ir colocando aqui valores aproximados de margem de lucro para que eu possa olhar aqui embaixo, eu quero no mínimo 30% de lucro líquido. Então eu sei que eu vou ter que colocar algo em torno de 42% sobre todo o custo, né? Então, se eu for olhar isso, eu vou estar vendendo aqui em torno de R$142, correto? Então, ó, R$142, 30%, R$ 42,90 por peça. Então aqui eu já tenho uma imagem do quanto custa, aliás, do quanto eu vou vender a minha peça, o meu produto. Então, se você tem mais de um produto, né, você vai vir aqui e vai calcular o preço para o outro produto que você tem. Você vai calcular o preço para o produto 2, para o produto 3, para o 4, 5, 6, 7, enfim. Se você tiver 100 produtos, você tem que obrigatoriamente fazer o cálculo para todos os 100 produtos. E por que eu te digo isso? Porque você precisa ter um cálculo exato de quanto custa para ir para o próximo passo, que é fazer o ponto de equilíbrio da sua empresa. Mas antes de chegar lá, a gente vai ver agora sobre o cálculo de um produto fabricado ou de um serviço. Vamos lá? Então, olhando aqui agora, aqui é um cálculo de preço completo, tá? Que eu chamo de completo. Por que completo? Porque quando você está fabricando um produto ou um serviço, entregando um serviço, você tem inúmeras fontes de custos que você tem que colocar na ponta do lápis para saber o quanto você tem que fabricar e o quanto você consegue entregar e tudo mais, certo? Então vamos lá. Na primeira coluna aqui você vai colocar todos os insumos, tá? Seja um produto, seja um serviço. Então vamos dizer que você está vendendo um produto, uma camisa, por exemplo, né? Eu coloco lá, eu tenho R$7 do item 1, 3 do 2, 5 do 3, 7, 5, 9 e 1. Esse é o custo para fabricar uma única camisa, certo?
Estou falando só de insumos, só matéria-prima, tecido, fio, elástico, enfim, tudo isso, tá? Se você presta um serviço, nessa coluna aqui você vai colocar o que você compra para instalar ou para prestar o seu serviço. Então, de repente, eu sou um instalador elétrico, um eletricista, eu tenho que comprar tomadas, eu tenho que comprar fiação, eu tenho que comprar alicate, isso, aquilo. Então, tudo que você for entregar na obra do seu cliente vai aqui na coluna de insumos, tá? A parte de mão de obra, o que você vai fazer aqui? É um pouquinho diferente. Você vai pegar todos os seus funcionários que você tem aqui, voltados para a área de produção, muito importante aqui, tá? Voltados para a área de produção. Então vamos pensar o seguinte, que você tem uma empresa com 10 funcionários. Desses 10 funcionários, 7 estão lá efetivamente fabricando o produto e 3 estão na área comercial e administrativa. Então, você vai somar os salários e os encargos de todos aqueles 7 que estão efetivamente produzindo alguma coisa, tá? Então, no meu caso aqui eu coloquei R$ 3.600 de funcionários e mais R$ 450 de encargos, tá? Lembrando que isso aqui é somente um exemplo para a gente seguir a nossa ideia de cálculo aqui. Então, de vale transporte eu coloquei mais R$ 400, mais R$ 150 de vale alimentação e mais R$ 150 de outras despesas que podem vir a ocorrer relacionados aos meus funcionários, correto? Na terceira coluna aqui, a gente vai colocar os mesmos custos que a gente tem na hora de vender. Então, no caso aqui, são 5% de comissão de venda, taxa de cartão R$ 3,80, taxa de desconto lá no banco R$ 1,90 e imposto sobre o produto vendido de 14%. Mantive o mesmo padrão do exemplo anterior, certo? Aqui que vem o segredo da coisa, tá? Então, antes de a gente partir para a definição do preço de custo do nosso produto, a gente tem que definir quanto a gente consegue produzir por mês, né? Qual que é a nossa capacidade máxima de produção. Então, no nosso exemplo aqui, o passo 1 é quantas pessoas eu tenho disponível para trabalhar na área de produção. No meu caso aqui, eu tenho 3 pessoas. A capacidade máxima de produção desse produto que eu tenho aqui por dia, por pessoa, é de 150 produtos. E aqui o passo 3 é quantos dias no mês a minha empresa trabalha na área produtiva. A grande maioria são 22, que é de segunda a sexta, certo? Então, a gente definindo todas essas primeiras etapas aqui da capacidade produtiva, você vem para a terceira etapa, que é a definição do custo por produto. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui tem o custo total de mão de obra, tá? Se você olhar o cálculo aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando os custos fixos, tá? Aqui em relação à mão de obra, que é os salários, encargos e todas as demais despesas, e dividindo pela quantidade de produto que eu consigo produzir ao máximo no mês. Perceba aqui que quanto mais eu produzir, menor vai ser o custo de mão de obra por produto. Então, no caso aqui do meu exemplo, eu estou dizendo que eu estou com a capacidade máxima produzida, que é 150 peças por dia por pessoa durante 22 dias no mês, que é de segunda a sexta, todas as semanas. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho um custo de 48 centavos de mão de obra por produto. Então, para exemplificar melhor isso aqui para vocês, vamos supor que eu esteja vendendo algo em torno de 100 peças por dia, por pessoa. Então, eu tenho capacidade de produzir 150, mas eu estou vendendo somente 100. Então, se eu fizer somente isso, você vai ver que o meu custo de produto ele já sobe para 72 centavos por produto de mão de obra. Então, o custo da mão de obra por produto virou 72 centavos. Quanto menos eu vender, maior vai ser o meu custo de mão de obra por produto. Então, se eu vender, por exemplo, 10 produtos por dia por pessoa, o custo por produto de mão de obra é R$ 7,20. Ou seja, eu tenho uma capacidade produtiva ociosa. É um outro ponto que você vai observar mais para frente. Então vamos manter o meu exemplo como estava antes, 150 peças por dia por pessoa. Então eu tenho um custo de mão de obra de 48 centavos por produto. Custo por produto vendido, que é o insumo mais o custo de mão de obra. O insumo basicamente é o que está aqui, ó.
tudo aquilo que a gente falou antes, o que vai na camisa, o que vai no produto, o que vai no seu serviço, que você vai comprar para deixar instalado, algo nesse sentido. Então, no caso aqui, eu tenho R$ 37,50 de insumos, mais 48 centavos de mão de obra. Então, eu tenho R$ 37,98 de custo do produto vendido, que é os insumos mais o custo da mão de obra. O custo variável, 24,70%, que é aquilo que a gente viu antes, né? Comissão de venda, taxa de cartão e etc. Então, eu venho para a quarta etapa, que é a margem de lucro que eu quero ter. Então aqui novamente você vai jogar valores aproximados e se basear no cálculo do preço de venda, que corrigindo aqui é a quinta etapa do nosso processo. Então nesse caso aqui, ó, se eu quiser ganhar 50% em cima de cada produto, né, eu vou vender ele aproximadamente R$ 71, vou ter uma margem líquida de 33%, e cada produto que eu me vender vai me gerar R$ 23,68 de receita líquida, ou seja, pagando todas as despesas referentes àquele produto. Então, essa é a forma correta de você calcular o preço de venda dos seus produtos, tá? Você tem que fazer o cálculo dessa maneira, porque assim você vai estar calculando exatamente o quanto cada produto vendido na sua empresa ou cada serviço vendido na sua empresa gera de margem de contribuição, tá? Que a margem de contribuição é a margem líquida aqui e que vai te ajudar a dar o próximo passo, que é calcular o ponto de equilíbrio da sua empresa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e que você consiga utilizar ele no seu negócio e que cada vez mais você consiga melhores resultados em parceria da gente. Se precisar, tem outro vídeo aqui que a gente está falando de como montar um DRE, como acompanhar os seus resultados e como descobrir quais são os problemas que a sua empresa está tendo. Vou deixar o link aqui para vocês, então não se esqueça, se inscreve aqui no canal. Um abraço.